Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Como é bom quando o Senhor, sabe, tem coisas para nos surpreender. Eu creio que nessa noite o Senhor tem coisas para nos surpreender. Eu tenho quase 4 anos ministrado sobre a graça de Deus, sobre a sua vida, e eu quero hoje te levar a um nível de reflexão, para você que já está quase há tantos anos ouvindo isso. Talvez você vai chegar e vai dizer assim: pastor, eu achei que eu já sabia. Você que está nos visitando nessa noite, você que está aqui pela primeira vez, segunda, está aqui há 1 mês, 6 meses, essa palavra de hoje, ela vai sintetizar todos esses 4 anos que nós estamos ministrando. E as pessoas, elas ficam muito impactadas quando a gente ministra a palavra da graça, mas muitos, quando chega nesse assunto, eles travam. Eles falam assim: não, os religiosos piram, a cabeça deles não aguenta, porque eles foram doutrinados pela religião. Mas hoje nós vamos falar da graça e do amor de Deus. Coloca para mim aqui, fazendo favor, a graça e o amor de Deus. Aleluia. Queria te convidar você a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 20. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa noite. Romanos 5, 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O texto está dizendo que a lei de Moisés, ela foi dada como um espelho, porque o povo não sabia o que era pecado. Então Deus falou assim: já que você não sabe o que é pecado, nós vamos dar a lei. É como você está comendo um lanche, e você dá aquela bocada no lanche gostoso, e quando você dá aquela bocada, sua boca suja tudo de maionese do lado, e você não está vendo, e você sai com a maionese ou com feijão no dente. Você já comeu e saiu com feijão no dente? Aí você dá aquele sorriso assim, está com feijão no dente. Era assim que o povo estava. Eles estavam em pecado, mas eles não sabiam que eles estavam em pecado. Aí o que Deus fez? Deus deu a lei. A lei é o espelho. Então eles olhavam para o espelho assim, pela lei, e eles viam que eles tinham feijão no dente. Não era o espelho que era o problema. Não é a lei que é o problema. O problema é o pecado. O espelho só mostrava o pecado. Então é isso que esse versículo está falando. A lei foi dada para que o pecado fosse ressaltado. Você não saberia que era pecado se alguém não tivesse dito para você que certa coisa não é pecado. Então é isso que esse texto está dizendo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas é o outro ponto que eu quero pregar para você nessa noite. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Uau! Queridos, esse versículo de Romanos coloca em xeque os conceitos religiosos de muitas pessoas. Porque os religiosos, eles pensam que Deus deve gostar mais dos bonzinhos. Os religiosos pensam e ensinam que Deus deve gostar mais dos santinhos. Que Ele, Deus, deve derramar mais favor, mais amor, mais da sua graça para aquele que merece mais. Você foi treinado assim. Quando você acha que você está orando muito, quando você acha que você está fazendo muitas coisas, você acha que você merece o amor de Deus. Nós achamos que quando nós estamos com algum problema, as pessoas falam assim: sabe por que nós estamos com problema? Porque Deus está pesando a mão, porque a gente está em pecado, em alguma coisa. Então a Bíblia, porém, diz o oposto. Deixa o versículo aqui para mim, fazendo um favor. A Bíblia, para mim, porém, diz o oposto. Ela está dizendo assim, que aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Nós achamos que a graça de Deus, o favor de Deus, é transbordado para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que são santinhos. Mas o texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquele que teve mais pecado, recebeu mais graça de Deus. A palavra abundar significa ter algo sobrando, algo saindo pelas beiradas. Então, se há uma grande quantidade de pecado, é isso que esse texto está falando. Se há uma grande quantidade de pecado na sua vida,
eu quero te dar uma boa notícia. Há uma grande e ainda maior graça do Senhor disponível para a sua vida, amém? Você pode falar amém? Mas talvez você pergunte assim: pastor, o que é graça? Pastor, o que é graça que está disponível para mim? O que é graça que está transbordando para mim? Graça significa que não há nada que você possa fazer, presta atenção, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Deus não vai te amar mais só porque você veio aqui na igreja hoje. Deus não vai te amar mais só porque você foi na célula. Deus não vai te amar mais só porque você respeitou o seu pai. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Isso é graça. Coloca para mim o primeiro tópico, fazendo favor, o que é graça? Graça é isso. Não há nada que você possa fazer. Tem gente tentando correr, tem gente tentando se esforçar para conquistar o favor de Deus. Tem gente tentando fazer campanha nas igrejas, tem gente tentando subir nos montes, tem gente tentando fazer muitas coisas para poder conseguir o favor de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus já está sorrindo para nós. Amém, queridos? O seu pecado, ele também não tem o poder de alterar o amor de Deus. Mesmo que se você tropeçar, mesmo que você falhar, sabe, Ele continua, Deus continua com os olhos dele, sabe, voltados para você. Deus continua com as mãos dele estendidas e com o coração dele aberto para poder perdoá-lo. Graça é uma coisa louca. Por quê, pastor? Porque graça é para quem não merece. Graça é algo que nós não merecemos. A definição teológica de graça, todos os teólogos definem graça como favor imerecido. É Deus dando e fazendo aquilo para quem não merece nada. Então o texto está dizendo que aonde habitou o pecado, superabundou o favor imerecido de Deus, superabundou a graça de Deus para aqueles que não merecem nada. Mas talvez você esteja pensando assim nessa cadeira agora: pastor, porque o Senhor não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe da onde eu vi. E é verdade, querido, eu não sei, não quero saber. Que Deus te abençoe. Aumenta um pouquinho, para parecer mais espiritual. Isso. Me ajuda. Eu não sei quem você é. Eu não sei de onde você saiu. Eu não sei quais os seus problemas. Mas eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele fez na cruz por você e por mim. E isso é suficiente para a minha vida. Sabe, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus manifestando graça o tempo todo. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus quebrando todos os paradigmas dos religiosos. Um judeu, por exemplo, ele nunca encostaria num leproso, porque se ele encostasse num leproso, ele seria impuro. Mas Jesus, ele curou o leproso, impondo as mãos sobre o leproso. Um fariseu, um sacerdote, nunca conversaria com uma prostituta. Porém, Jesus, ele deixou que uma prostituta, sabe, lavasse os pés dele, banhasse os pés dele, sabe, com as suas lágrimas. Jesus ia, incrivelmente, acredita no que eu vou te falar aqui agora, Jesus, ele ia nos banquetes de políticos corruptos. Teria muito lugar para ele ir aqui no Brasil, né, irmão? Jesus, ele ia em banquetes de políticos corruptos. Jesus, ele comia com pecadores. A Bíblia diz que Jesus, ele era amigo dos pecadores. E se ele era amigo dos pecadores, ele é meu amigo e ele é seu amigo também. Por isso que ele é o nosso amigo também. Amém, queridos? Por isso que ele pôde morrer por nós. Por que Jesus morreu por nós? Porque ele é nosso amigo. Ele é amigo dos pecadores. Ele mesmo disse:
Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida por outro amigo. E Ele deu a vida por você e nos perdoou, e isso é de graça. E eu te convido você a dar uma salva de palmas para o Senhor, agradecer a Ele por essa obra que Ele fez por você, que Ele fez por mim. É totalmente de graça. Eu e você, meu amigo, nós não merecíamos. Eu e você merecíamos a condenação. Nós estávamos separados de Deus, mas Ele veio e nos deu algo que nós jamais merecíamos. Por isso que graça significa favor imerecido. Essa graça nos atinge, mas ela atinge também a Deus. Ela muda a maneira de Deus fazer as coisas, porque ela altera a lógica humana. No dia que o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus ficou num dilema, porque Deus é justo, e Ele disse que se o homem pecasse, ele deveria morrer. Mas Deus também é amor, e o seu amor dizia: eu quero salvar o homem. Todavia o amor não podia contradizer a justiça de Deus. Então houve um dilema com Deus. Mas houve um dia, lá na cruz do Calvário, em que a graça, o amor e a justiça se encontraram e se beijaram no Calvário. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. O homem Jesus morreu a morte de todos os homens, e assim a justiça de Deus foi satisfeita, sem anular o amor de Deus. Jesus veio e cumpriu a justiça de Deus, e hoje nós somos filhos de Deus. Que você possa entender o quanto você é amado, que você possa nessa noite entender que aonde abundou pecado, aonde abundou falhas, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que Ele tem amor, que Ele nos ama com um amor eterno. Jeremias capítulo 31, verso 3, diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Amém, queridos? Quando você conhece a graça de Deus, você não quer fazer coisas para conquistá-lo. Antes você fica tão constrangido, com tanto amor, que você deseja demonstrar para Deus gratidão todos os dias. Você quer retribuir essa graça, você quer retribuir esse amor, você também quer mostrar que o ama. E esse é o verdadeiro cristianismo, o desejo de corresponder a Deus por aquilo que Ele fez por você. As pessoas estão procurando uma bênção na igreja, mas elas não entendem que a maior bênção que elas têm, Deus já deu para elas, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o favor imerecido. Então quando alguém te perguntar um dia, o que é graça? Você vai responder: graça é o que Jesus fez por mim. O que Ele fez por você? Eu não merecia nada, eu era o pior dos pecadores, mas Ele me aceitou, Ele me amou, porque graça é favor imerecido. Você pode dizer para Deus assim: Deus, obrigado, obrigado por ter me amado. Mas a graça, querido, a graça ela altera a lógica humana. A graça altera a lógica humana. Presta atenção nisso. Vamos ler de novo Romanos 5:20. Presta atenção nesse versículo de novo. Só a parte final. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É muito bonito quando você ouve de graça, que Deus te amou de todas as formas, e você fica impactado, e às vezes nem acredita. A maioria das pessoas nem acredita. A maioria das pessoas, elas estão treinadas pela religião, de achar que Deus só vai abençoar elas se elas merecerem. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo no seu coração nessa noite. Mas algumas pessoas acreditam, entende, graça é legal, mas quando a gente entra na profundidade, que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A graça, ela altera a lógica humana. Deixa para mim o tópico 2 aqui. Presta atenção.
diante da injustiça. Quando você vê uma injustiça, eu vou repetir para você de novo. Aonde abundou o pecado, fale comigo assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe quem está falando isso, irmão? Não é um pastorzinho da igreja que você veio hoje. Quem está falando isso é a sua Bíblia. Não é uma afirmação, nem um ensino meu. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 20. Todo mundo aqui que tem uma Bíblia pode chegar em casa e abrir, que vai estar escrito isso. Que aonde aumentou o pecado, superabundou o favor imerecido de Deus. Você pelo menos crê que o que eu estou falando é uma verdade que está na Bíblia, amém? Que não é uma doideira da minha cabeça, amém? Então eu posso continuar? Então vamos lá. Só que isso pira a cabeça das pessoas. Porque, bota o tópico 2 agora. Isso altera a lógica humana. Aonde tem muito pecado, então tem muita graça. Quando você vê um erro grave, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Que a justiça tem que ser feita. Quando você está diante de uma injustiça, algum preço tem que ser pago. Um estrupador de criancinha, ele não pode sair livre. E eu também concordo. Um assassino, ele não pode chegar no final e dizer assim, simplesmente, sinto muito. Entendeu como é que já começou a complicar? A primeira parte você estava gostando. Onde tem pecado, então tem mais graça. Tem pecado mais do que um assassino? Você consegue aplicar esse versículo para um assassino? Para um estrupador? A graça é baseada no preço que Jesus pagou na cruz. E porque já foi pago, ninguém pode cobrar mais nada de ninguém. A graça de Deus é totalmente baseada na sua justiça. Ela altera a matemática de Deus. Pela lógica, onde há mais erro, mais injustiça, mais crime, precisa haver mais punição, mais castigo, certo, amados? Não é isso? Não é isso que nós acreditamos? Amém? Você acredita nisso, eu acredito nisso também. Aonde há mais injustiça, mais punição tem que ser dada. Porque essa é a lógica humana. A graça não é humana. A graça não é desse mundo. A graça veio do céu. Ela desceu com Jesus. É a encarnação do amor de Deus por nós. A Bíblia diz em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio com Jesus Cristo. A graça é o próprio Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu não sei se você assistiu aquele filme, O Último Imperador. O último imperador na China, na infância dele, ele era um imperador pequenininho, ele era o último imperador, e a infância dele, se ele fizesse algo de errado, ele não podia ser castigado, porque ele era um imperador. Então quando ele quebrava um vaso, ele não podia ser castigado, porque ele era um imperador. Sabe o que acontecia? Eles pegavam um servo, e esse servo era castigado, apanhava no lugar do imperador. A mesma coisa aconteceu conosco. Nós humanos, cheios de pecado, cheios de erro, nós havíamos pecado, mas Jesus se fez servo, e Ele que sofreu a punição no nosso lugar. Ele se fez servo para que eu e você fôssemos filhos do imperador. E se você nasceu de novo, hoje você também é filho do imperador. Amém, queridos? Então a graça, ela altera a lógica humana. Mas vamos caminhando nesse entendimento. Vamos ver alguns textos que Jesus ensinou na Bíblia. Tópico 3.
O tópico 3 diz que a graça deixa 99 ovelhas e busca uma perdida. Quantas vezes você já leu isso? Vamos ler Lucas capítulo 15, de 1 a 7. Olha que texto interessante. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Vai passando, querido. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha aí. Viu aí? Jesus recebia os pecadores e comia com os pecadores. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que na mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus, ele sempre mostrou muito amor, uma simpatia pelas pessoas honestas. Pecadores sim, mas pecadores que honestamente assumiam os seus erros e procuravam mudança. Jesus, ele rejeitou os fariseus, porque os fariseus se achavam bonzinhos, os fariseus se achavam santinhos, enganando-se a si próprio, achando que enganava a Deus, sabe, pensando que eles não tinham erro. Hoje estão lotados de fariseus. Hoje os lugares estão lotados de fariseus, pessoas que se acham maravilhosos, pessoas que colocam lei em cima das pessoas, que dizem o que as pessoas podem fazer, o que não podem fazer. A graça de Deus foge completamente da visão comercial. Ninguém deixa 99 ovelhas no deserto para buscar uma que se perdeu, porque está perdida. Ninguém faz isso. Pode vir um lobo, pode vir um ladrão, levar aquelas que ficaram. Essa é a lógica comercial nossa, mas a graça não é humana, a graça veio do céu, sabe, essa não é a lógica de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Você que entrou aqui nessa noite, Jesus está atrás da ovelha perdida. Jesus está atrás da ovelha que foi perdida. Se você fosse a única pessoa na face da terra, escute o que eu vou te falar aqui nessa noite. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Jesus ainda viria para morrer por você. Porque Ele sabe quem é você, Ele te conhece e Ele sabe o seu nome. Você consegue perceber o amor de Deus pela sua vida? As pessoas, quando elas saem da igreja, elas acham que Deus agora a abandonou. As pessoas, quando saem da igreja, elas... Deu problema aí? Som. As pessoas, quando saem da igreja, elas falam assim: estou desviado. Como assim? Estou desviado. É porque eu não estou na igreja. Para eles, igreja é isso aqui. Essas paredes aqui. Estou desviado. Imagina que você tem um filho e ele saiu da sua casa, e porque ele saiu da sua casa, agora ele não é mais seu filho? Como assim estou desviado? A religião colocou que quando você não faz parte dessa estrutura, você está desviado. Mas esse estar desviado está querendo dizer assim: você não é mais crente, você não pode participar de uma igreja, e você não é mais filho de Deus. E se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno.
Sabe o que é mais triste do que isso? É que os fariseus de hoje, eles assinam embaixo isso, como se fosse uma verdade. Jesus, querido, Ele te ama de uma forma que não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa fazer que vai mudar o amor de Deus por você. Nem para mais, nem para menos. Não há nada, nada. Quando você conseguir entender o amor de Deus na sua vida, sabe, isso vai trazer cura para você. Isso vai alterar completamente a sua vida. Porque você não precisa ser fiel a um conjunto de regras de uma igreja. Você precisa entender que existe um pai que está loucamente apaixonado pela sua vida, ao ponto que entregou o filho dele para morrer por você, quando eu e você já não merecíamos nada. E a gente não passou a merecer alguma coisa depois que a gente veio para a igreja, não, queridos. Ainda é um favor imerecido. É por aquilo que Cristo fez. Mas Jesus, ele continuou a história dele. E o 4 diz assim, é tudo o contrário da gente. O 4 diz assim, R$1 pode valer mais do que 1 milhão. Está lá em Marcos capítulo 12, verso 41 a 44, que diz assim, Jesus sentou em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições financeiras, o gasofilácio, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Tem outro texto que diz assim, daquilo que lhes sobrava. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para poder viver. Sabe, queridos, a graça de Deus tem uma matemática totalmente diferente. Eu vou repetir para você pela 7ª, 8ª vez. A graça não é desse mundo. Ela tem uma matemática totalmente diferente. Jesus estava olhando as pessoas ofertando. E o texto diz que alguns estavam lançando quantidades grandes. E veio uma viúva e colocou 2 moedinhas de cobre. E ele disse que essa viúva deu mais do que todos os doadores. Porque Deus, querido, Ele não olha o valor absoluto do que é material, mas o valor daquilo que foi depositado, que tem para nós. Ele não olhou o valor da quantia do dinheiro, Ele olhou o valor daquilo que possuía para aquela mulher. Sabe, a graça de Deus nos ensina que nada que diz respeito a nós é tão grande que Deus não possa fazer. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu casamento destruído. Deixa eu te falar, dia 30 agora, no final do mês, nós temos casais radicais aqui, poderoso, irmão. É uma grande festa que a gente faz aqui, todo mundo está convidado. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Talvez você está precisando de um milagre financeiro. Talvez você está precisando de uma cura. Não importa o que você está precisando. Não há nada que diz respeito a nós que seja tão grande que Deus não possa fazer. Posso ouvir um amém, queridos? Mas também não há nada tão pequeno que Deus não se importe. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer. Mas também, presta atenção, queridos, não há nada tão pequeno que Deus não se importe. Deus se importa com o sapato que você calça. Sabia? Deus se importa quando você vai lá e fala assim, poxa, eu estou precisando de um sapato novo. Deus se importa com a roupa que você veste. Ele se importa com cada detalhe disso.
Ele se importa com o seu trabalho. Se você está bem no seu trabalho, se você está feliz no seu trabalho, Deus se importa com isso. Deus se importa com o seu carro, se você tem ou se você não tem, se você está satisfeito ou se você não está satisfeito. Deus se importa. Deus se importa quando você fica doente. Pode ser uma gripezinha, Deus se importa. Se você passa necessidades, Deus se importa. Não há nada grande que Deus não se importe. Também não há nada pequeno que Deus não se importe. Aquela mulher levou 2 moedinhas de cobre, não valia nada. Ele se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Querido, presta atenção. O Criador dos céus e da terra, Ele se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, o texto diz, muito mais, o Senhor que é bom, Ele vai cuidar dos seus filhos. O problema é que a religião, ela não deixa você entender que Deus é seu Pai. A religião, ela te cobra um preço que para você ser abençoado, você precisa merecer. Ela não deixa você acreditar que Deus é seu Pai. Porque enquanto você for acreditar que você precisa merecer, você fica preso a um conjunto de leis e regras de igreja. Mas quando você entende que Deus é seu Pai, você está livre. Essa semana eu ouvi uma história do pastor dizendo que um homem tinha uma grande mercearia, tinha de tudo. E o filho dele pequenininho sentiu vontade de comer um choquito. Presta atenção nessa história. Deixa eu tomar água. E aí, ele foi lá na mercearia do pai dele, tinha de tudo. Ele pegou uma caixa de choquito e roubou uma caixa de choquito. E foi lá comer escondido. Quem você acha que viu? O outro irmão. E o que o irmão fez? Todo irmão faz? Vou contar para o papai. E o que ele fez? Contou para o papai. E aí esse pai pegou essa criança, chamou ela e falou assim: vem cá, meu filho. Você vai passar o dia inteiro lá no fundo da loja. De tarde nós vamos conversar. Fica pensando no que você fez. Quando deu a tarde, o pai chegou para ele e falou assim: meu filho, está vendo tudo isso aqui? Está vendo toda essa mercearia aqui? Isso aqui tudo é seu. Você não precisa roubar nada. É só você me pedir que eu te dou. E o papai trouxe aqui para você uma caixa de choquito. Pode comer, meu filho. Se fôssemos nós pegávamos aquela criança e dava uma surra nela, para ela não virar ladrão. Só que aquele pai ensinou aquela criança com a graça. E hoje aquela criança é um dos pastores das maiores igrejas do Brasil. Sabe o que ele prega? A graça. Nós somos filhos de Deus. Tudo é nosso. Você não entendeu, só ela aqui que entendeu, amém. Você está mais perto, só chegou em você, né, irmão? Tudo é nosso. Tem gente que ainda não entendeu. Tudo é nosso. Fala amém. Presta atenção aqui. E a gente acha que para a gente ter, a gente precisa merecer. Só que Deus não age assim. Ele se importa com cada detalhe da sua vida.
Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, se há algo importante para você, saiba que é importante para Deus. Aumenta esse sonho. Feche os seus olhos agora. Tem algo importante para você, irmão? Eu creio em milagres. Eu creio que enquanto nós estamos pregando essa palavra do Evangelho, que é as boas novas, porque Deus aprove salvar o homem pela loucura da pregação. Salvar é curar, salvar e libertar. Tem alguma coisa importante para você? Pode ser grande, pode ser pequena, não importa. Deus está aqui nessa noite querendo te ouvir. Feche os seus olhos nessa noite. Fale com Ele agora do seu jeito. Fala: Pai, eu creio que Tu és o dono da mercearia. Eu creio que o Senhor me ama. Sabe esse negócio aqui, Pai? É importante para mim. Fala para Ele. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Fale para Ele nessa noite a sua necessidade. Fale para Ele nessa noite. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, porque você não sabe que Deus é seu Pai, mas tente. Você vai contar um milagre essa semana, querido. Pai, em nome de Jesus, nós oramos concordando nessa noite com o milagre do Senhor. Se é importante para nós, é importante para o Senhor. Pode ser R$1, mas vale 1 milhão para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu recebo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode crer nisso nessa noite? Alguns religiosos dizem: não fique incomodando Deus com essas coisas insignificantes. Deus tem o universo todo para tomar conta. Ficar molando Deus com o sapato que você quer. A palavra de Deus diz assim: alegra-te no Senhor. Salmo 37:3, se não me engano. Alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe, queridos, eu sei que os religiosos ensinam que não amole Deus, mas isso é uma postura maligna. Deus tem prazer em ouvir você orar. Deus tem prazer em ouvir você orar a respeito das suas coisas, ouvir as suas histórias, ajudar nas suas lutas. Não importa o que você tem passado, não importa o que as pessoas dizem, elas podem dizer que isso é insignificante. A graça de Deus é do tamanho da sua necessidade. Pode ser grande, pode ser pouco. A graça de Deus é do tamanho da sua necessidade. E eu quero encerrar nessa noite com esse filme. Quem já assistiu esse filme? A Loucura de Oséias por Sua Esposa. Alguém já assistiu esse filme, uma série? Só eu? Você nunca assistiu esse filme? O filme mais recente que eu assisti foi Karate Kid, né? Sério, vocês nunca assistiram esse filme? Vocês deveriam assistir. Primeira vez que eu estou num lugar que eu sou a maioria. Só eu assisti. É igual quando alguém me convida para jantar na casa dele. Vamos comer lá em casa, pastor? Eu chego lá, tem uns 30. Eu achei tão importante, achei que era só eu chego lá, tem uns 30. Sério, vocês nunca assistiram esse filme, irmão? Então não vai dar para pregar, não. Mas eu vou contar para vocês esse filme. A Loucura de Oséias por Sua Esposa. Sabe por que você não assistiu esse filme? Porque ele não é um filme. Ele é uma história da Bíblia, do Velho Testamento, que mostra o coração de Deus. É a história do profeta Oséias. Quase ninguém prega sobre isso. Eu nunca ouvi, nos 20 anos de crente, porque agora eu mais prego do que ouço, né? Mas até os 20 anos eu só ouvia. Eu nunca ouvi ninguém pregar de Oséias.
E a primeira pessoa que eu ouvi pregar de Oséias foi eu. Eu mesmo me ouvi. Por que será? É uma história do Velho Testamento que mostra o coração de Deus. Um dia Deus disse para Oséias assim: eu quero que você se case com uma mulher chamada Gomer. Fala assim comigo, Gomer. Oséias, está vendo aquela mulher lá? O nome dela é Gomer. Eu quero que você se case com ela. Sabe o que Oséias fez? Oséias se casou com ela. Sabe o que aconteceu? Ele teve 3 filhos com aquela mulher. E Gomer, depois de 3 filhos, acredite, ela resolveu abandonar Oséias. Olha que loucura, uma mulher com 3 filhos abandonou o marido. Deixou os meninos com Oséias, depois você lê em casa, e vazou. Mas ela não abandonou por causa de outro homem não, irmão. Esse que é o problema. Ela não conheceu um cara mais bonito que Oséias e saiu não. Ela abandonou Oséias. Lembre-se que Deus... não, peraí, pastor. Se Deus mandou casar com a mulher, Deus botou o cara na barca furada. Ela abandonou o marido dela para ir para um prostíbulo se prostituir. Lembra-se que foi Deus que mandou ele casar com Gomer. Já estou acabando, irmão, tenha paciência. Tem bastante tempo ainda. Então disse Deus a Oséias: amaldiçoa Gomer. Foi isso que Deus disse? Não! Você deveria assistir esse filme? Não! Ele disse assim: Oséias, vai até lá no prostíbulo e traga a sua esposa de volta, para dentro da sua casa. O que você acha que um homem sente em umas horas dessas, irmão? O homem ser traído já é doloroso. Mas Oséias foi mais do que traído. Ele foi totalmente humilhado. Ao mesmo tempo que ele amava Gomer, ele queria matá-la. Ao mesmo tempo que ele queria de volta, ele desejava livrar-se dela. Oséias virou piada, motivo de piada. Oséias virou motivo de chacota da vizinhança. Na pequena cidade onde Oséias morava, todo mundo falava mal dele. Todo mundo dizia mal dele. Quando Oséias estava sozinho com seus filhos, o pessoal até aceitou. Mas o dia que ele resolveu ir atrás de Gomer, que ele queria sua mulher de volta, será que os vizinhos falaram mal de Gomer? Não. Eu penso que eles falaram mal de Oséias. Disseram: esse Oséias não tem jeito mesmo, né? Esse Oséias é vagabundo. O cara, a mulher apronta com ele, e ele ainda vai buscar a mulher de volta no prostíbulo. Parece que eu estou ouvindo as pessoas falando. Aqui não, só lá na igreja do Mar Morto. Esse Oséias é safado, né? Agora ouça. Oséias não foi justo com Gomer. Ele podia ser justo, mas ele foi gracioso com ela. O mundo não conhece a graça. Ela é a loucura incompreensível para o homem natural. Agora deixa eu te falar uma coisa nessa história. Pastor, por que você está contando essa história? Porque nós, eu e você, nós somos Gomer. E Jesus é o Oséias. Essa história está na Bíblia para mostrar que nós somos essa mulher. Quantas vezes nós nos prostituímos espiritualmente? Quantas vezes temos desviados? Mas Jesus não desiste. A sua graça está sempre atrás de nós. O homem pode estar arrebentado, o homem pode estar prostituído, o homem pode estar doente, viciado, mas Deus sempre diz: venha a si mesmo, eu vou cuidar de você, eu vou mudar você.
Deus aceita o homem apesar de todas as suas circunstâncias. Ainda que a religião diz assim, não tem mais jeito para você, porque você é desviado. Deus está falando assim, vem, eu estou de braços abertos para você. Eu sou o Oséias da sua vida. Certa vez eu li uma história, e eu quero encerrar com essa história, de um testemunho de uma moça, filha dos evangélicos, filha de evangélicos. Presta atenção nessa história. Quando essa menina completou 15 anos de idade, surgiu um enorme desejo no coração dela de fugir de casa. E ela começou a achar tudo antiquado na casa dela. Para ela, os pais eram as piores pessoas do mundo. A igreja era o lugar mais terrível para ela estar. Então ela fugiu e foi morar a quase 1000 quilômetros de distância da casa dos pais dela. E quando ela chegou lá naquele lugar, ela conheceu um homem que tinha um carrão. E ela começou um romance com esse homem. E esse homem começou a drogá-la e a usá-la como prostituta. Uma menininha de 15 anos de idade. Rapidamente ela se tornou uma prostituta viciada. E aquilo, sabe, fazia com que ela sentisse ainda mais ódio dos seus pais, da sua casa. Mas o pai dela, porém, nunca desistiu de encontrá-la. Nos Estados Unidos é comum eles colocarem na caixinha de leite a foto das pessoas desaparecidas. E ela conta que um dia ela foi no supermercado comprar leite e ela viu a foto dela na caixinha. Na foto ela estava linda, mas ela olhava para o espelho e ela via outra mulher, já envelhecida, com a cara toda pintada, cabelos descoloridos, totalmente diferente. Ninguém a reconheceria por aquela foto. E ela ainda fazia questão de fugir ainda mais. E aquela foto na caixinha de leite fez com que ela sentisse ainda mais ódio do seu pai. Porém, o seu pai nunca desistiu de encontrá-la. Depois de 10 anos que aquela jovem saiu de casa, ela pegou uma doença terrível. O homem que a usava a abandonou, e ela foi literalmente morar na sarjeta, viciada em drogas, prostituta e doente. E ela resolveu voltar para a casa do seu pai, resolveu pedir ajuda, porque já estava na beira da morte mesmo, não tinha o que fazer. Nesses casos, até o pai que mais ama, irmão, às vezes diz assim, chega, já passou do limite, não dá, já abusou, já extrapolou, né? Que as pessoas dizem, então, quando você aceita uma pessoa dessa de volta, é por isso que não disciplina, não cuida, por isso que dá esses problemas, porque para falar mal a gente tem um monte de gente. Gente que não entende a graça, que são justiceiras das coisas desse mundo, você acha um monte, né? Mas o fato é que aquela moça ligou para a casa dos seus pais, naquela época era secretária eletrônica, e a secretária eletrônica atendeu, e ela deixou um recado, dizendo que ela estava voltando, e que passaria de ônibus pela cidade dos seus pais. Tal hora o ônibus iria passar ali, e se eles quisessem vê-la, ela estaria na rodoviária. Ela conta em seu testemunho, que ela viajou 1000 quilômetros à noite, pensando na desculpa e de como ela iria encarar o seu pai, a sua mãe, como ela iria olhar para os olhos da sua mãe, que desculpa que ela poderia dizer, como ela iria fazer quando ela encontrasse a sua família.
Para sua surpresa, quando ela chegou na rodoviária, e ela desceu do ônibus, quando ela olhou, ela viu toda a família dela ali, tios, irmãos, avós, bisavós, pai, mãe, todos com chapéu de festa, balão nas mãos, e vieram em direção dela, gritando e cantando. Então ela disse que ela desceu aquela moça totalmente destruída, esquelética, deformada pelo pecado. E ela disse que ela criou coragem para chegar para os pais dela e dizer alguma coisa. Pai, eu preciso falar algo para o senhor. Mas ela disse que os pais a interromperam na hora e diz assim: você não precisa dizer nada, há uma festa esperando para você lá em casa. Você é a filhinha que se perdeu, mas que hoje foi achada. Eu confesso que quando eu li essa história a primeira vez eu chorei muito. Porque assim, queridos, é o coração de Deus. É assim o coração de Deus. As pessoas, elas podem duvidar e dizer: ninguém pode ser tão amoroso assim nesse mundo, ninguém pode amar tanto assim nesse mundo. Mas deixa eu falar para você que aceitou Jesus, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós conhecemos a graça do Pai, nós somos filhos pródigos, nós somos esse filho pródigo que desviou e que voltou, e o Espírito Santo de Deus está dentro das nossas vidas, amém, querido? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para cima. Presta atenção, querido, eu estou encerrando, não disperse. A própria conversão é uma loucura. Deixa eu falar para você de novo. A própria conversão é uma loucura. Imagina um jovem de 17 anos. Você chega para ele, prega para ele e diz assim: aceita Jesus. E ele diz assim: não, eu estou novo ainda, deixa para mais tarde. Esse jovem desperdiça a sua vida no pecado. Aí vai chegando os 30, os 40, os 70, os 80 anos, quase no fim da vida, e alguém lhe diz assim: por que você não aceita Jesus? Por que você não vai para Deus? E ele pensa consigo assim: minha vida já acabou mesmo, tenho mais nada para fazer, tenho mais nada para perder. Então ele aceita Jesus. Se fosse você Deus, deixa eu te perguntar, se você fosse Deus, você aceitaria? Hein? Ele ouviu o Evangelho quando ele tinha 17 anos, agora ele está com 80 anos. E ele percebe que ele não tem mais nada a perder, então ele fala assim: não, eu vou para Jesus. Se você fosse Deus, o que você faria? Sabe qual é a boa notícia? Que nem eu e você somos Deus. Só há um Deus, e esse Deus é gracioso. Aquela pessoa aceita Jesus, o Senhor recebe de braços abertos, dizendo: por 80 anos eu te esperei. Por 80 anos eu te esperei. Deus sabe que a pessoa está vindo só porque ela está com medo de ir para o inferno. Mas Ele aceita a si mesmo, porque Ele ama tanto. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. É isso que as igrejas deveriam estar pregando todos os domingos. É isso que nós deveríamos, que você deveria estar pregando lá no seu trabalho todos os dias. Não correr atrás de dinheiro. Essa é a graça de Deus que pode mudar as pessoas. Eu quero te desafiar a você sair daqui nessa noite como uma ovelha perdida. Se veja como aquela ovelha perdida que alguém foi atrás de você.
Porque foi assim que aconteceu com você. Você estava perdido e alguém foi atrás de você. Você não merecia, eu não merecia, ninguém aqui merece. Mas Jesus largou as 99 e foi atrás da gente. Eu quero te desafiar, ser como aquela mulher perdida que foi encontrada, aquela moça linda de 15 anos, que voltou totalmente destruída. Mas a família disse assim: tem uma festa para você. Seja como aquele filho pródigo, que gastou tudo absolutamente, e ele foi aceito pelo pai de volta. Sabe por quê, querido? Porque eu e você somos amados de Deus, amém? Nós não estamos aqui numa igreja fugindo do inferno, não. Nós não estamos aqui fugindo do inferno, não. Nós não estamos aqui cheios de proibições, não. O mundo acha que a gente está aqui e a gente não pode fazer nada. Deixa eu te falar, a gente não faz nada. Não é porque a gente não pode, a gente não faz nada, porque o amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos constrange. Nós não somos bobos de ficar aí se embebedando, achando que isso é alegria, traindo as nossas esposas, achando que isso é alegria. Nós não fazemos isso, não é porque o pastor diz que não pode, não. É porque tem um amor tão grande por nós, que Ele nos constrange a amar Deus. Se igreja para você não é isso, você nunca se converteu. Você pode ter nascido de novo, ser salvo, mas não é convertido. Eu quero encerrar nessa noite. Olha como João se via, o apóstolo João, no seu evangelho. João não menciona o seu próprio nome. Se você ler a carta de João, você vai ver que João não fala o seu próprio nome. Todas as vezes que ele se refere a si, ele diz assim: eu sou aquele discípulo a quem Jesus ama. Ele não fala eu sou João, ele fala não, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. João não se identificava como apóstolo. Esses dias eu fui na loja de uma cliente com o meu filho, um minuto que somos cristãos, ela já falou: eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou não sei o que. Eu falei: nossa, calma. Ninguém está preocupado se você é evangelista, se você é missionário. Ninguém está se lixando para isso, não. João não se identificava como apóstolo, nem como discípulo de Jesus. Já pensou? Quem é você? Eu sou o discípulo de Jesus. Ó. Não, ele não fazia isso. Eu sou o que escrevi o evangelho de João. Não, ele não fazia isso. Ele apenas dizia assim: eu sou aquele a quem Jesus ama. Quem é você? Quem é você? Se te perguntarem quem é você, o que você responde? Ah, eu sou um trabalhador, eu sou não sei isso. Se eu tenho dinheiro na conta, eu sou o tal. Se eu não tenho, eu sou um quebrado. Quem é você? Quem te determina é o dinheiro que você tem na conta? Quem é você? Você consegue chegar no espelho e dizer assim: por causa da graça de Deus, eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu tinha essa mensagem para trazer para você hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite, você nunca ouviu falar de graça. Talvez tem 4 anos que você está ouvindo falar de graça e você ainda não entendeu que a graça, ela te faz parecido com Cristo, não para criticar as pessoas. Não importa como você entrou aqui nessa noite, o importante é como você vai sair daqui essa noite. O importante é se você entendeu que você é filho amado, que tudo que você tem é imerecido. Queria te convidar a você a ficar de pé. Nós vamos encerrar cantando uma canção, depois eu quero orar por você. Oh, Jesus. Joga seus títulos fora, irmão. Joga seus conhecimentos fora. Entrega a sua vida para Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e você ainda não teve essa experiência, deixa Ele mudar a sua natureza.
Deixa Ele fazer uma obra no seu coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pode colocar para mim aqui o Romanos 5:20. Eu queria encerrar com esse versículo, para você nunca mais esquecer esse versículo na sua vida. Romanos capítulo 5, verso 20, a parte final: aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Aonde aumentou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou, 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 superabundou a graça de Deus. Não é nada que você faça, não é nada que você faça que muda o amor de Deus por você. Graça é favor imerecido. Aleluia! Que você saia daqui nessa noite acreditando que você é filho amado, que o que Jesus fez na cruz por você mudou toda a sua história. Você só precisa receber, você só precisa recebê-lo. Feche os seus olhos nessa noite, deixa eu orar por você. Se você entrou aqui a primeira vez nessa noite, a segunda, a terceira, a 10ª, sei lá, mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Jesus está te esperando. Não vou te chamar aqui à frente, pode ficar tranquilo. Faça uma oração com Deus nessa noite. Se você entendeu o que é graça, se você entendeu o que Deus fez por você. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Não se preocupe, irmão, venha como você está. Deus aceita como a gente está. É Ele que muda nossas vidas. Mas eu não entendo nada. Deus vai fazer você entender. Você só precisa aceitá-lo. Se você entende que os seus pecados estão te levando para longe de Deus, peça perdão a Ele nessa noite. Fala: Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro nessa noite, Pai, que o seu sacrifício na cruz foi suficiente para perdoar os meus pecados. Eu aceito essa graça, esse favor imerecido. Eu não mereço, mas eu aceito esse presente nessa noite. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma a minha natureza, coloca dentro de mim o teu Espírito. Me faça um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você fez essa oração, creia. 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 Creia que o que Jesus fez pode mudar toda a sua história. Pode mudar toda a sua história. Pai, nós oramos nessa noite. Nós clamamos por toda a igreja que está aqui nessa noite. Nós saímos daqui livres nessa noite, Pai. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há condenação para as nossas vidas, ó Pai. Não há nada, não há religião que possa nos aprisionar, porque nós conhecemos o que Cristo fez na cruz. E nós declaramos nessa noite, Pai, que nós vamos para os nossos lares abençoados, debaixo da graça e do favor do Senhor. E que essa semana, Pai, será a melhor semana da nossa vida. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos a nossa família. Nós declaramos, ó Pai, que o Teu amor está sobre as nossas vidas. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te abençoo, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe, família.